Olá, boa noite, a paz do Senhor, seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose, para nós estar trazendo aqui o primeiro tópico da nossa lição de número 6, do primeiro trimestre de 2023. E hoje nós vamos estar falando sobre o assunto do avivamento no ministério de Pedro. E também estaremos lendo a nossa palavra aqui em Mateus capítulo 26, o verso 41, que diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui está a nossa palavra. E eu te convido para que vamos para o nosso tópico 1. Pedro antes do Pentecoste. E o ponto 1, as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos seus discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. A resposta foi diversa. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outro Elias e outro Jeremias, ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca de sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Mateus 16, verso 16 e 17. Certamente Pedro se sentiu gratificado, até mesmo lisonjeado, com a resposta de Jesus a seu respeito, diante dos outros discípulos. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebeu a reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que iria para Jerusalém e ia padecer nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Mateus 16, verso 22. De pronto, Jesus o respondeu: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, verso 23. Como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimida após uma palavra de aprovação. Então, vejamos que nesse tópico 1 desta lição, onde fala a respeito de Pedro antes, do Pentecoste. Porque nós sabemos que o Pentecoste só aconteceu depois da subida de Jesus. E nós vimos aqui que Jesus questionando aqui os seus discípulos a respeito de como as pessoas estavam identificando a pessoa de Jesus. E nós vimos aqui que as respostas foram diversas respostas. Um disseram: não, ele é João Batista, Ou seja, João Batista que veio antes de Jesus, E também outro disse é Jeremias, outro disse é o profeta, é Elias. E então Jesus indagou, questionou aqui os discípulos a respeito de si. Ou seja, perguntou para os seus discípulos: tudo bem que o povo lá fora está achando que eu sou João Batista, que eu sou Jeremias, que eu sou Elias, profeta. E vocês, o que você acha que eu sou? Nós vimos que Pedro tomou ali a palavra e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu diz para Pedro: Bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e sangue, não foi ninguém que te revelou, mas foi exclusivamente o meu Pai que está no céu. E Pedro então deve ter se sentido realmente muito contente, ele estava muito grato que o Senhor falou com ele. E então nós vejamos ali que Jesus
ele tinha assim, o cuidado de estar preparando o discípulo, né, para levar a mensagem dele. Mas nós vimos também nessa mesma leitura que dentro deste tópico 1, que logo após de ter acontecido esse episódio, Jesus conversando, andando e falando com o seu discípulo, ele começou a contar que quando ele chegasse lá em Jerusalém, ele ia sofrer, né, que ele ia padecer, e que os religiosos iam maltratar ele, que também iam matar ele, mas que ao terceiro dia ele, né, ressuscitaria, né? Mas Pedro, ele, Senhor, tem compaixão de ti. Ou seja, tudo aquilo que Jesus ia passar, Pedro não estava entendendo. Apesar dele dizer que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo, agora ele estava sem saber o que estava dizendo, ao ponto de Jesus dizer para ele o seguinte, né? Para trás de mim, Satanás, né? Porque não compreende as coisas, né, que são de Deus. Porque era necessário, Jesus passou porque tinha que passar. E Jesus sofreu por tudo isso. Então, seus discípulos, que muitas das vezes ali não podia orar, porque nós todos somos falhos, o discípulo, né, falha às vezes, falhamos também, em termos de ter totalmente compreensão, de entender essa palavra, né? Talvez eu pense, você também, que Pedro não falou nada demais. E é onde nós encontramos a nossa falha, de não ainda conseguir entender o mistério, né, das coisas que Deus faz. Muitas coisas que Deus faz na vida das pessoas, quando é coisas boas, aí todo mundo sabe o que foi, mas quando algo é o contrário, alguém questiona, pergunta, revolta, porque diz, porque aquilo. Então é aí onde nós entramos com a parte de Pedro, né, que ele repreendeu Jesus, e Jesus repreendeu ele de volta na mesma hora. Então o que nós temos é que nesse tópico nós aprendemos que nós temos que nos despertar para que nós viemos ter compreensão daquilo que Deus faz, né, ou deixa de fazer. Podemos ver que a importância, né, de nós estar buscando para que haja em nós compreensão, para que podemos entender os mistérios de Deus. Só Deus mesmo é quem sabe, né? E já quando nós não entendemos, é melhor nós ficar calados do que nós lançar uma palavra que pode nos trazer prejuízo, né? E eu te convido aqui para nós fazer a nossa leitura do ponto 2. Aí cheguei! Então, vejamos aqui o nosso ponto 2, que diz: Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirma que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes. Mateus capítulo 26, verso 31 a 35. A primeira vez negou diante de uma criada. Mateus 26, verso 69 e 70. A segunda diante de outra criada que disseram que eu vira com Jesus. Mateus 26, versos 70 a 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Mateus 26, versos 73 a 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Mateus 26, verso 75. Nosso Senhor todavia não desprezou. Pelo contrário, quando ressuscitou, o anjo disse assim às mulheres que fosse das boas novas aos seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Mateus 16, verso 6. Devemos ter cuidado de não descartar a pessoa por causa de algumas falhas, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Olha só, que bom, né? Que essa leitura começou, né? Nós vimos aí e chega um final feliz, né? Porque nós sabemos que com Jesus começa, pode ter os meios,
pode ter essas lutas, mas no fim tudo Deus transforma ali em vitória. Então vejamos aqui nesse ponto 2, Pedro nega Jesus 3 vezes. Antes das coisas acontecer, Jesus já sabe, e ele já sabia. Jesus já sabia o que a esperava, o que aguardava, porque foi para isto que ele veio, né? Para passar por tudo isso. E a única coisa que nós temos que fazer é ser grato ao amor de Deus, né? Que teve por nós, para nos dar esperança nos momentos difíceis da nossa vida. Só Deus para ajudar, para levantar. Mas o importante aqui é que Pedro, ele também se arrependeu. Ele se arrepende do que ele falou. Tanto é, quando Jesus, ele foi morto, como tudo estava escrito, e sabemos que Jesus ressuscitou, e as mulheres ali chegando, né, perto ali, atrás do corpo de Jesus, falava, Deus disse que os anjos, né, falou para elas e avisar o discípulo, usou o nome de Pedro, disse para Pedro, eu ressuscitei, como eu tinha dito, e eu vou na frente de vós, e nós veremos como eu disse que veria lá na Galileia. Então vejamos que Jesus Cristo, lógico, Jesus perdoou Pedro, e até depois do ressuscitamento você viu que Jesus pronunciou Pedro. Ele foi um grande discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Pregava a palavra, as pessoas eram curadas. E com esta mensagem, com essas atitudes de Pedro, falando nós das 2 atitudes de Pedro que ele teve, mas nós vimos que ele alcançou a graça e a misericórdia de Deus. E é portanto que na nossa lição diz o seguinte, que não podemos descartar ninguém, tá? Então, se você crê nessa palavra, sabe que Jesus, ele perdoa. E que nós aprendemos aí é ser humilde, né? Mesmo quando nós aceitamos nós sermos corrigidos, né? Porque Jesus só quer o bem. Que Deus te abençoe. Se Deus permitir, nós estaremos aí com o próximo tópico 2. Mas não esqueça que sem a palavra de Deus você terá as condições nenhuma de compreender a palavra de Deus na sua vida. Então, fica com Deus, toda sorte de vitória sobre sua vida, amém? Tchau!